pessoal, bem-vindos a mais uma série Eu e Deus. Tá bom demais essa série, estou gostando muito, porque estou sendo também incentivada a estar mais com Deus, estar mais a sós com Ele, tá lá juntinho com Ele. Então hoje eu quero falar com você sobre sonhos. Sim, sobre sonhos. Eu sou uma pessoa que sonha muito. Você sonha muito? Tem gente que sonha demais, tem gente que nem sonha. Lá na igreja a gente faz 2 semanas de jejum e oração, a igreja toda, então eu começo a sonhar desde o primeiro dia. Começo a fazer jejum, começo a sonhar todo dia, eu sonho. Mas tem muitas pessoas que não levam em conta os sonhos que eles sonham. Sai contando pra todo mundo: fulano, sonhei com você, sonhei que você tinha morrido, sonhei que eu caí não sei aonde, sonhei que vi um bicho correndo atrás de mim, sonhei que eu tava flutuando, sonhei que eu tava lá no céu, né? E aí você começa a contar o seu sonho, você nem sabe o que é. E esses dias eu sentei com meu pai e perguntei pra ele: pai, será que existe algum curso pra interpretação de sonho? Porque eu sonho muito e às vezes eu queria saber o que era. Porque eu acho que é importante você saber o que é o seu sonho e entender que Deus fala com você através do sonho. Ele te dá o sonho para que você possa entender. E isso a gente pode ir lá na Bíblia e ver em alguns versículos. Lá em Gênesis você pode ver, né, que tem alguns versículos que falam das pessoas que sonharam, falou que Deus veio através do sonho. Então vamos ler em Gênesis 31, 24. Está escrito assim: então de noite Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu, dizendo, né, cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Ou seja, Deus, né, veio através de um sonho e disse para ele. E em outros versículos aqui em Gênesis nós vemos também que José sonhou, né? José sonhou que os irmãos dele o serviriam, né? Ou seja, ali havia uma revelação de algo que iria acontecer no futuro, né? E muitas vezes a gente pega sonhos, pega coisas que às vezes Deus está falando conosco, Deus está falando com alguma família, com alguém, e você começa a espalhar esse sonho para tudo quanto é lugar. Às vezes você amedronta, né, alguém, passa medo em alguma pessoa por causa de um sonho e às vezes não é exatamente aquilo. Então temos que tomar muito cuidado com nossos sonhos. E mesmo que você não acredite, né, mesmo lendo nesses versículos e você pense: sonho é bobagem, né? Isso que você está falando é uma bobagem. Nós podemos ver também no mundo secular, né? Vamos para a história dos mamonas assassinos. Falaram que um deles teve um sonho que o avião ia cair, né? Que ia acontecer a tragédia. Ou seja, o que essa pessoa que teve o sonho poderia ter feito? Né? Poderia ter acreditado, ou talvez ele tenha acreditado, ou ficou meio assim, como que ele ia falar com os amigos que o avião ia cair, né? As pessoas fazem chacotas na nossa cara. A gente tem um sonho, fala com alguém e a pessoa fala: nada a ver isso aí que você tá vendo, nada a ver, e dá não sei o quê. Então, a nossa igreja sempre nos aconselhou, os nossos pastores sempre nos aconselharam a tomar muito cuidado com os sonhos, né? Os sonhos são coisas preciosas e eu creio nisso, porque eu sonho muito. E interessante, quando eu citei com meu pai, falei pra ele, né, eu queria um curso, né, muito engraçado, eu queria um curso pra eu fazer, pra interpretar esses sonhos, porque muitos sonhos eu não consigo saber o que é, eu não consigo discernir, né? E aí ele falou: minha filha, não existe curso pra sonho. Poxa, podia existir. Na hora ele jogou um balde de água fria. Mas ele me disse algo muito interessante, que existe o dom. Ele falou assim: graças a Deus, Deus te deu o dom de sonhar. Você tem sonhos, Ele te mostra as coisas. Mas agora você tem que pedir o dom do discernir, né? De você ter discernimento daquilo que está acontecendo, daquilo que Ele está te mostrando. Então algumas pessoas conseguem ter o discernimento. Às vezes pessoas que nem sonham, né? Se você contar um sonho para ele consegue discernir aquilo, porque é dom de Deus. Então, hoje eu tenho aprendido, né, que os sonhos que eu tenho tido, eu escrevo, né, muitas vezes eu escrevo os meus sonhos, eu mando para o meu pastor. Se eu não consigo discernir aquele sonho, às vezes é um sonho a respeito de alguém, ou às vezes é até uma resposta de oração para a igreja. E nisso eu posso contar para você uma experiência que eu tive um sonho. Eu era solteira ainda, e nesse sonho eu estava me casando, porém eu tinha um filho já, sabe? Eu era uma mãe solteira e eu ficava gritando na rua procurando alguém para casar comigo.
E eu ficava gritando, gente, eu preciso de um marido, meu filho tá sem pai e tal. E eu chorava muito naquele sonho. E nisso veio um pastor que também na época ele era solteiro. Ele veio e falou, não, eu caso com você, eu assumo esse filho, né? Pra você, eu cuido desse filho. E ele falava assim, eu acordei assustada. Eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Gente, eu não vou casar com um pastor fulano de tal. Que é isso? De jeito nenhum. Como assim? Aí eu fui correndo no meu pai pra contar pra ele o sonho. E ele virou pra mim e falou assim, filha, esse sonho é uma resposta de oração. Tenho orado porque nós tínhamos 2 igrejas na época. E a segunda igreja precisava de um pastor para tomar a frente dela. Meu pai não estava conseguindo manter as 2 ele sozinho. Então ele estava orando para Deus mostrar a ele quem iria tomar conta dessa outra igreja. Né? Então ele disse, esse sonho é muito claro. Eu posso ver que este filho é o filho. Você representava a igreja, né? E o seu filho representava a outra igreja, que é filho dessa igreja que nós temos. E realmente já estava do meu coração de colocar esse pastor, né? Existiam outros pastores, mas justamente no sonho tinha esse pastor. Ou seja, imagina só se eu pegasse esse sonho e começasse a falar. E se eu gostasse da ideia, começasse a até mesmo gostar desse pastor, né? Pensar assim, nossa, eu acho que é ele, é um ungido de Deus pra mim e tal. Ou se eu pegasse esse sonho e começasse a falar, gente, eu sonhei que eu tava casando com o pastor fulano de tal, que não sei o que, entendeu? Então nós temos que entender que os sonhos, eles não são brincadeiras. Se você tem sonhado com coisas boas ou coisas ruins, sabe? Se você é evangélico, se você está numa igreja, escreva o seu sonho, procure o seu pastor, procure a sua liderança, né? Mostre pra ele, fala, vamos orar juntos a respeito disso. Não brinque com os sonhos que você tem tido, sabe? E deixa Deus te usar através dos sonhos, deixa Ele, né, mostrar pra você muitas coisas que precisam ser reveladas, muitas coisas que precisam ser consertadas, até mesmo na sua casa, até mesmo dentro de você, né? Então o sonho, ele não é uma brincadeira, o sonho é algo que Deus nos deu, é algo que realmente Deus pode falar. É claro que tem alguns sonhos que você vai dormir pensando em alguma coisa e você acaba sonhando, porque o nosso consciente fica, né, inconsciente fica trabalhando enquanto a gente dorme. Muitas coisas, é claro que não tem nada a ver, mas eu prefiro muito mais pegar um sonho, orar e pedir a Deus, Deus tem alguma coisa a ver? Eu preciso prosseguir a respeito desse sonho? Esse sonho é alguma coisa que o Senhor quer mostrar pra mim? Eu prefiro muito mais agir dessa forma do que pegar algo que Deus possa estar mostrando, que Deus possa estar querendo falar e jogar no lixo. Ou falar com pessoas que não vai fazer sentido, ou magoar alguém por dizer que ela morria no sonho, ou algo parecido, sabe? Ou passar medo pra alguém. Então, é isso que eu quero falar hoje com você sobre os sonhos. Os sonhos são importantes, escreva os seus sonhos, dê importância para os seus sonhos, né? E se você sonha muito como eu, comece a pedir a Deus discernimento para que você possa saber o que fazer com esse sonho, o que significa esse sonho. E é isso, eu creio que Deus vai nos abençoar e nós vamos seguir em frente. Então, muito obrigada e eu peço para você compartilhar esse vídeo, que eu acho que vai ser muito útil todo mundo saber que os sonhos, eles são muito importantes. Tchau, gente!